É direto para o Palácio do Governo para nos saber mais informações sobre dados de Covid. Vamos fazer então a apresentação das informações recebidas nas últimas 24 horas e também fazer o balanço habitual dos últimos 14 dias. Nós tivemos o conhecimento dos resultados de mais 491 amostras que foram analisadas nas últimas 24 horas, que nos deram a conhecer mais 32 casos novos de Covid-19 em Cabo Verde. 1 no Concelho da Praia, 2 em Santa Catarina de Santiago, 1 em São Miguel, 2 em Santa Cruz, 1 em São Lourenço dos Órgãos, 4 em Mosteiros, 3 na Brava, 1 em Ribeira Grande de Santo Antão, 13 em Porto Novo, 3 em São Vicente e 1 no Maio. Estes casos novos que nós tivemos conhecimento hoje representam 6,5% da taxa de positividade. Em relação a casos suspeitos, nós tivemos o conhecimento de mais 27, 3 no Concelho da Praia, 2 em Ribeira Grande de Santiago, 8 em Santa Catarina de Santiago, São Miguel 9, São Lourenço dos Órgãos 2 e Sal 3. Nós tivemos mais 149 pessoas que tiveram alta, 57 no Concelho da Praia, 5 em Ribeira Grande de Santiago, 6 em Santa Catarina de Santiago, 4 em São Salvador do Mundo, 3 São Miguel, 1 em Santa Cruz, 5 em São Lourenço dos Órgãos, São Filipe 1, Mosteiros 12, Santa Catarina do Fogo 6, Brava 28, Ribeira Grande em Santo Antão 1, Porto Novo 7, São Vicente 5, Ribeira Brava em São Nicolau 5, Boa Vista 1 e Maio 2. Nós passamos então a ter neste momento um total de 30.542 pessoas que já tiveram alta, representando 96,5% das pessoas que já tiveram Covid e que foram identificadas através das análises. Também temos um total de 811 pessoas que neste momento encontram-se em isolamento com a infecção por este novo coronavírus, representando 2,6% do total de casos já notificados no país desde o início da pandemia. Neste momento, nós temos um total de 31.647 casos acumulados a nível nacional, 73% não apresentavam sintomas ou então sintomas muito leves e 27% tinham sintomas mais significantes. Em termos de óbitos, lamentavelmente, nós tivemos conhecimento de mais um óbito que ocorreu ontem no Concelho da Praia e acabou por somar-se ao total de óbitos que neste momento é de 276 óbitos acumulados por causa de Covid-19 em Cabo Verde, o que nos dá uma taxa de letalidade global em 0,87%. Em relação às pessoas que estão internadas nos hospitais por causa de Covid-19, no Hospital da Praia nós temos 3 pessoas internadas, uma está numa situação mais crítica. No Hospital de Santa Rita Vieira estão 6 pessoas internadas e 3 encontram-se numa situação mais grave. No Hospital Ramiro Figueira, no SAL, temos 2 pessoas internadas, uma delas está numa situação mais grave. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, nós temos 5 pessoas internadas, uma também está numa situação mais grave. No Hospital de São Francisco de Assis, temos 2 pessoas internadas. E no Hospital João Moraes nós não temos ninguém internado por causa de Covid-19. Assim, a nossa taxa de ocupação neste momento é de 20%,
com um total de 18 pessoas internadas por causa de Covid-19. Vamos fazer então agora o balanço dos últimos 14 dias, de 31 de maio até 13 de junho. Foi analisado um total de 12.992 amostras, que nos dá uma média por dia de 928 amostras. Foi identificado um total de 1.262 casos novos de Covid-19, que dá uma média de 90 casos por dia e uma taxa de positividade de cerca de 10%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 17 a 30 de maio, foi analisado um total de 19.640 amostras, que dá uma média de 1.403 amostras por dia. Foi identificado um total de 2.140 casos novos nesse período, que dá uma média de 153 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 11%. Como nós podemos verificar, ainda mantém-se esta tendência para alguma melhoria na situação epidemiológica, embora ainda a taxa de positividade mantenha-se alta, acima daquilo que é o desejável, que é 5% ou menos de taxa de positividade. Em termos de taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, nós temos, aliás, ainda não temos nenhum concelho com a taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Neste momento nós temos 7 concelhos que têm esta taxa entre 25 e 150, que são Boa Vista, que tem 134, Tarrafal de Santiago, que tem 55, São Domingos, que tem 70 por 100 mil habitantes, Santa Cruz, que tem 132 por 100 mil habitantes, Sal, que tem 42, Tarrafal de São Nicolau, que tem 58 e São Miguel, que tem 118. Os restantes concelhos têm ainda uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100 mil habitantes. Praia tem 171, São Vicente tem 186, Santa Catarina de Santiago 193, Ribeira Grande em Santo Antão tem 363, Porto Novo 604, Paúl 247, Ribeira Brava em São Nicolau 531, São Salvador do Mundo tem 175, Ribeira Grande de Santiago tem 198, Maio tem 826, São Lourenço tem 160, Mosteiros 716, São Filipe tem 435, Santa Catarina do Fogo 309 e Brava tem 2114. A nível nacional, a taxa de incidência acumulada está em 224 por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores estava em 380 por 100 mil habitantes. Mais uma vez, nós constatamos que há tendência para uma situação melhor em termos epidemiológicos, mas ainda é preciso melhorar mais. A taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias ainda está acima daquilo que seria o desejável, muito acima, que é abaixo de 25 por 100 mil habitantes. Só assim é que nós podemos ter mais segurança e, mantendo as taxas controladas, é que nós podemos dizer que a situação poderá ter atingido algum controle. Em termos de vacinação, nós temos neste momento um total de 41.616 pessoas que já receberam pelo menos uma primeira dose das vacinas cá em Cabo Verde. Considerando a população elegível, que são pessoas que têm 18 anos ou mais de idade, isso representa 11%. Os profissionais de saúde, pelo menos o número que estava previsto no plano de vacinação, já praticamente que estão todos vacinados, 99,7%.
Em relação a doentes crónicos, ou pessoas que têm doenças crónicas ou condições crónicas de saúde, já temos 4.048 pessoas que foram vacinadas pelo menos com uma primeira dose, e é 16,5% do que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Em relação às pessoas que têm 60 anos ou mais de idade, já temos, pelo menos até fim de semana, 24.169 vacinados com uma primeira dose. Se nós considerarmos as estimativas do Instituto Nacional de Estatística, isso dá-nos 48%, que já é um bom resultado, embora nós precisamos melhorar ainda mais este indicador, sendo que o desejável é que tenhamos pelo menos 70% das pessoas com 60 anos ou mais vacinados, porque ainda são essas pessoas que continuam a representar a maior parte das mortes e das situações complicadas nos hospitais. Em relação a professores, cerca de 1.977 pessoas, ou seja, quase 1.000 professores e pessoal de apoio às escolas já foram vacinados com uma primeira dose, representa 4,9% daquilo que está previsto no plano de vacinação. Em relação a polícias, também temos 1.262 que já foram vacinados, representando 18% daquilo que está no plano de vacinação. Os militares, 609 já foram vacinados com uma primeira dose, o que representa 24,4% do que está no plano de vacinação. E temos também algum pessoal ligado ao turismo, 566, representando 5% do que está no plano. Como sabem, a vacinação está a ser acelerada nas ilhas do Sal e da Boa Vista, como já tínhamos explicado, porque com a vacinação a decorrer nos países emissores de turistas, uma das condições que pedem ao país é que os destinos dos seus cidadãos sejam, pelo menos, vacinados para reduzir a possibilidade de haver a propagação de infecções, muito embora venham vacinados. Estão também a trabalhar na verdade, já foi até aprovado pela União Europeia um passaporte de saúde, um passaporte verde ou um passaporte sanitário, e a tendência poderá ser essa futuramente, ou seja, as pessoas, os países irão permitir que as pessoas viajem para o seu destino se elas estiverem devidamente vacinadas. Esse provavelmente vai ser o futuro. Por isso é que a adesão à vacinação é importante, porque isso, embora a vacinação não seja obrigatória, pode ser que outros países passem a exigir que as pessoas, para lá irem, têm que estar vacinadas. Portanto, a pessoa pode querer viajar para um país, mas o facto de não estar vacinada poderá ser um constrangimento. Então, isso é mais um motivo para as pessoas pensarem em tomar as vacinas. Nós reforçamos aqui que as vacinas que estamos a disponibilizar, elas são seguras, têm sido aplicadas, não temos tido problemas maiores. Portanto, nós apelamos às pessoas para que continuem a fazer a sua inscrição. A data, mais uma vez, é estendida até o dia 21 de junho, para permitir que as pessoas que têm 45 anos ou mais possam fazer a sua inscrição através da linha da Casa do Cidadão, 800-2008, ou então através do formulário que está disponível na internet, no site covid19.cv, ou então podem contactar o Centro de Saúde ou a Delegacia de Saúde mais próximo da sua residência, manifestando o interesse em ser vacinado. As instituições que também desejam que os seus funcionários sejam vacinados podem contactar as delegacias de saúde para pedirem a ficha, o modelo da ficha para inscrição dos funcionários. Essa lista depois é entregue à Delegacia de Saúde, que valida
juntamente com o nível central, de forma que nós possamos continuar a fazer a vacinação de uma forma mais organizada possível.